Esta história foi enviada por um inscrito do canal, Karim Zarif. O autor compartilha uma experiência de manipulação, vingança e, eventualmente, redenção em um caminho tortuoso e sombrio que o levou a uma reflexão profunda sobre suas escolhas e sobre a busca pela paz espiritual. Com detalhes vívidos e uma carga emocional intensa, essa narrativa deixa uma mensagem clara. Os caminhos da escuridão podem ser fatais e a luz da fé é a verdadeira salvação. Olá, tudo bom? Quero compartilhar meu relato com nomes fictícios, mas gostaria de destacar que todos os fatos narrados são verídicos e vivenciados por mim. Nasci em um lar conturbado, onde as paredes que deveriam proteger eram testemunhas de gritos e desentendimentos. Minha família era marcada por intrigas constantes entre meus pais, uma guerra silenciosa que parecia nunca ter fim. Cresci nesse cenário desolador, sendo uma criança rebelde, marcada pela incompreensão e pela sensação de abandono. Na adolescência, a rebeldia se intensificou, refletindo a raiva e frustração que sentia por viver em um ambiente que não me acolhia. Meus anos de adolescência foram marcados por amizades falsas, promessas quebradas e desilusões que me deixaram sem rumo. O que deveria ser uma fase de descoberta e crescimento se tornou um terreno fértil para decepções profundas, principalmente com pessoas que eu considerava amigas. Márcio e Lúcio, dois colegas de escola, eram o reflexo cruel de uma época que se mostrava amarga. Narcisistas ao extremo, eles faziam de tudo para me ver fracassar. As suas palavras, disfarçadas de piadas e brincadeiras, eram facas afiadas que cortavam minha autoestima, e eu, na minha fragilidade de adolescente, acreditava em suas mentiras. O ódio que sinto até hoje por eles, e pelo tempo que passei sob o peso da humilhação, é algo que carrego em meu coração como uma cicatriz profunda. Minha adolescência, marcada por uma tentativa de suicídio não consumada e por anos de terapia com psiquiatras, foi uma fase em que me vi sem perspectivas. O mundo parecia um lugar sombrio e sem sentido. Eu não sabia como me encaixar, como seguir em frente. O suicídio, um pensamento recorrente, parecia ser a única forma de escapar da dor que me consumia. No entanto, como tantos que passam por esses momentos, a dor não foi o fim, mas o começo de um longo e difícil processo de reconstrução. Entrei na faculdade de Direito, mas com a certeza de que aquele não era o meu caminho. O que eu realmente queria era ser militar, fazer parte da Academia Militar das Agulhas Negras. Mas os obstáculos eram inúmeros. Cresci em uma cidade pequena no interior do Rio Grande do Sul, com uma educação precária. E quando a depressão se abateu sobre mim, minha capacidade de absorver o conteúdo educacional se deteriorou. Mesmo assim, segui, fiz meu curso de Direito e, embora tenha me dedicado ao máximo, nunca consegui passar no exame da ordem. Talvez o meu fracasso não tenha sido só uma questão de estudo, mas uma questão de vocação. Direito nunca foi a minha verdadeira paixão. No entanto, as escolhas não eram minhas. Minhas tias, mulheres manipuladoras e possessivas, que assumiram o papel de figuras maternas após o divórcio de meus pais, decidiram por mim. Elas me impuseram o direito, assim como outras escolhas ao longo da minha vida. Eu era um jovem sem voz, sem força para me impor, e elas souberam disso. Ao lado delas, cresci sem liberdade, como se estivesse preso em uma prisão invisível. Quando briguei com minha mãe e fui expulso de casa, fui morar com meu pai e minhas tias. Elas me dominaram de tal forma que, mesmo querendo voltar para minha mãe, me senti impotente. As chantagens emocionais, as manipulações eram insuportáveis. Sentia-me como um prisioneiro em minha própria vida. Aos 40 anos agora, sei que tudo isso foi uma tentativa delas de me roubar de minha mãe, destruir o laço familiar e impor suas próprias vontades. Meu pai, ausente, sempre se manteve distante sem jamais intervir. Quando terminei minha faculdade de Direito, minha vida estava um caos. Sem sucesso na carreira que minha família impôs, comecei a trabalhar como office boy no escritório do meu pai, ganhando um salário mínimo. Era uma vida de frustração constante. Eu não tinha nada. Não tinha conquistas, não tinha futuro. Os meus colegas de escola, aqueles que me humilhavam, hoje vivem uma vida de luxo, com carros do ano, casas amplas e famílias perfeitas. Eles tinham tudo, e eu nada.
Era como se o universo estivesse me punindo constantemente e a cada oração que eu fazia, sentia como se mais desgraças se abatessem sobre mim. Aos poucos, comecei a me afastar do mundo das mulheres, os relacionamentos rápidos, o famoso ficar, porque nunca tive o que elas valorizavam: status, um bom carro, roupas caras. Eu era invisível para elas. Mas havia uma garota, Aline, uma aluna de medicina, que parecia ser a exceção. Era uma visão de beleza incomparável, com cabelos loiros, olhos azuis e um sorriso que parecia iluminar o mundo. Quando nossos olhares se cruzaram pela primeira vez, senti uma química instantânea, uma atração que parecia não ter explicação. Aline parecia sentir o mesmo, e por um breve momento parecia que algo poderia acontecer entre nós. No entanto, a vida tinha seus próprios planos. Aline logo começou a namorar um rapaz de uma família rica e respeitada, e eu, com meu salário de office boy e a vida de derrotado, sabia que não tinha chances. Mesmo assim, a esperança de conquistar seu coração nunca me deixou, e comecei a recorrer a práticas espirituais. Conheci um colega de faculdade, pai de santo, que me ofereceu uma consulta espiritual. Ele me revelou que minha vida estava trancada por amarrações espirituais, que forças invisíveis estavam impedindo meu progresso. Segui as orientações dele, fiz a limpeza espiritual que ele me recomendou, mas nada mudou. Aproveitei e pedi para que ele fizesse um trabalho de amarração amorosa entre eu e Aline, mas tudo foi em vão, pois eu mandava mensagens para ela no Facebook e nem respondia. Aline continuava distante, e eu cada vez mais perdido. Após minha experiência com o primeiro terreiro, decidi seguir para outro, buscando respostas para o labirinto em que minha vida se encontrava. O novo pai de santo era um amigo de infância, alguém com quem eu tinha compartilhado risos e conversas na juventude. Ele era da linha da magia negra da Quimbanda, um caminho sombrio, onde os feitiços e rituais não eram voltados para o bem, mas para as trevas. Ele, com a sua sabedoria e conhecimentos esotéricos, lançou búzios para me ajudar a entender o que estava por trás da minha vida paralisada, e o que ele revelou não me surpreendeu. Eu havia sido vítima de muitos trabalhos de magia negra ao longo da minha vida, e isso explicava as constantes amarras em minha trajetória. Ainda assim, com a esperança de conquistar algo positivo, tomei a decisão de realizar um trabalho espiritual para conquistar aquela mulher que inexplicavelmente me atraía, Aline. Nunca havia falado diretamente com ela, mas a atração era palpável. Mas como sempre, nada aconteceu. Os feitiços não surtiram efeito, e logo decidi abandonar aquele novo terreiro. O que não sabia era que, ao tentar buscar soluções nas sombras, eu havia atraído ainda mais desgraças para minha vida. Foi então que o pai de santo, o tal amigo Juliano, em uma demonstração de sua verdadeira natureza, me perseguiu de forma implacável. Uma noite, em plena madrugada, ele apareceu na frente da minha casa. Estava sozinho com seu carro Nissan e descarregou uma oferenda no meu portão. Uma galinha branca com farofa, milho, velas, um ritual que ele certamente usaria para tentar fazer com que eu voltasse ao seu controle. A câmera de segurança não mentiu. Ali estava ele, realizando aquele ato com a frieza de quem se sente dono da situação. O que mais me inquietou foi perceber o quanto ele havia se corrompido em sua busca por poder. Juliano, um homem de índole perversa, estava imerso em práticas negras que ele usava para destruir a vida dos outros. Sua conexão com o tráfico de drogas e com o submundo da violência logo se tornaria sua perdição. Certo dia, depois de muitas noites de angústia e desconcerto, soube da sua morte trágica. Juliano foi executado com 2 tiros no rosto, bem em frente à casa onde cresceu, na presença de seus próprios avós. Ele, que tinha se envolvido com a criminalidade, pagou o preço final de sua vida, uma lição amarga para quem escolhe o caminho das trevas. Mas a minha vida continuava um caos. Certa noite, em uma das muitas festas e baladas que frequentava, uma travesti se aproximou de mim. Ela começou a conversar, seu interesse por mim era evidente, mas como homem heterossexual que sou, recusei a investida de forma educada. Ela, no entanto, não gostou da rejeição e partiu para a ofensa. Palavras cruéis e ameaçadoras foram trocadas, e ela me fez promessas de vingança. Eu, sem saber o impacto que aquilo teria, ignorei.
No entanto, logo depois, comecei a sentir uma dor insuportável na cabeça, uma pressão que parecia esmagar meu cérebro, acompanhada de uma sensação de fraqueza e apatia. Busquei ajuda espiritual e o Pai de Santo que me atendeu confirmou o que eu temia. Havia sido alvo de um feitiço de alta magia negra. Atravessado pela rejeição da travesti, ela havia me lançado uma maldição que causava todo aquele tormento. Segui novamente para o primeiro Pai de Santo, onde fiz um ritual de limpeza espiritual. As dores cessaram, a pressão na minha cabeça foi embora, e por um momento parecia que a tempestade havia se acalmado. No entanto, a vida continuava a me mostrar que o preço de mexer com o oculto era alto. Descobri mais tarde que a travesti que me havia amaldiçoado era uma devota de Iemanjá, a deusa dos mares, das águas e da maternidade. Ironia do destino, o que aconteceu com ela foi ainda mais trágico. Em um dia quente de verão, ela e duas amigas travestis foram até o rio da cidade para tomar banho. Uma discussão entre elas escalou para uma briga violenta e a travesti foi morta afogada pelas amigas. O caso gerou grande repercussão, com fofocas espalhadas por toda a cidade, e mais uma vida foi tragicamente interrompida. Mas a vida seguiu seu curso, e eu, que ainda guardava o sentimento por Aline, desisti de tentar conquistá-la. A médica que eu idealizava, agora casada com um homem milionário, estava além de minhas possibilidades. Decidi seguir em frente, até que em uma reviravolta do destino, encontrei outra mulher. Ela era mais velha que eu, uns 10 anos, mas a atração entre nós foi imediata. Ela era linda, cheia de charme, e logo descobri que havia sido minha professora no passado. A troca de olhares sensuais se tornou uma constante, e comecei a me envolver com ela, mesmo sabendo que era casada. Mas em vez de simplesmente desfrutar do que poderia ser uma relação leve, fiz uma escolha equivocada. Recorri ao terceiro Pai de Santo que havia ouvido falar. Paguei-lhe R$900 para realizar um feitiço de amarração amorosa, buscando fazer com que a mulher casada se entregasse a mim. O feitiço, no entanto, teve consequências inesperadas. Após o ritual, algo começou a acontecer. Objetos na minha casa começaram a quebrar misteriosamente. O móvel tremeu, o relógio caiu e se quebrou, e logo depois o micro-ondas e o DVD queimaram. Senti como se a magia tivesse se voltado contra mim, como se o preço da minha escolha estivesse sendo cobrado de forma implacável. Desesperado, procurei um caminho de redenção. Abandonei o mundo da magia negra e procurei a ajuda de uma igreja evangélica. O pastor me acolheu e me orientou a pedir perdão a Deus, entregar minha vida a Jesus Cristo e crer que milagres aconteceriam. Foi a partir desse momento que comecei a entender que, para escapar das trevas, eu precisaria me afastar de tudo o que havia me prendido. Certo dia, após minha conversão, tive um sonho. Sonhei que estava no cemitério, visitando os entes que já haviam partido. E, de repente, um homem loiro de olhos azuis, com um porte atlético e roupas de rock, me chamou pelo nome. Ele me disse com um sorriso enigmático: "Sabe por que todos os trabalhos de amarração que você fez, todos os feitiços não deram certo?" Ele mencionou o nome de Aline, e eu fiquei surpreso. Ele continuou: "Porque eu queria que você vendesse sua alma para mim, e como você não fez isso, eu não te ajudei." O homem se apresentou como Lúcifer. Foi nesse momento que a ficha caiu. Eu havia sido atraído para o lado errado da vida e finalmente percebi a gravidade do que havia feito. Hoje, vivo uma vida simples, modesta, mas com Deus ao meu lado. Abandonei a busca por vingança e poder e aprendi que mexer com forças das trevas nunca traz paz. Eu olhei para o meu passado com raiva, por tudo o que me foi tirado, mas finalmente encontrei a paz que tanto buscava. Acredito que, ao fazer o bem e seguir a Deus, a vida se torna mais plena e significativa. Hoje, sigo em frente, agradecendo a Deus por me mostrar a luz, mesmo depois de tantos erros. A vida continua e o que ficou para trás é uma lição de que o caminho das trevas nunca compensa. Adeus,